Fala, torcedor! Depois de meter 8-0 no Madureira e garantir vaga na final do Carioca, Felipe Luiz foi demitido ainda no Maracanã. Meus amigos, eu até tive que sentar na cadeira aqui e começar as apurações. Felipe Luiz está fora, não é mais técnico do Flamengo. Independente do que aconteça daqui pra frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. Foi decisão da direção, tá? Não foi o Felipe. Felipe Luiz demitido. Já estava desenhado. Por quê? Pediu para sair, não. O Felipe foi demitido pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. A decisão partiu da direção do Flamengo, especialmente do presidente Luiz Eduardo Baptista, BAP. Felipe fez a entrevista coletiva normalmente, falou de críticas, pressão e até deixou um tom de despedida, dizendo que se amanhã não estivesse ali, o amor pelo Flamengo continuaria. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Independente do que aconteça daqui pra frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir e acredito que do torcedor pra mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. Depois da goleada por 8-0 diante do Madureira e de garantir a vaga na final do Campeonato Carioca, o treinador foi demitido ainda no Maracanã. No pós-jogo, tudo estava acontecendo normalmente. O Felipe foi para a entrevista coletiva, respondeu todas as perguntas dos jornalistas e o clima parecia até mais tranquilo. Apesar dos protestos da torcida, o Flamengo jogou um pouco melhor e também conseguiu um bom resultado. O Felipe saiu da entrevista e foi chamado numa sala ainda no estádio pelo José Boto e ali ele foi informado de que estava demitido, de que não era mais o técnico do Flamengo. Não teve nenhuma conversa prévia, o Felipe não fazia nenhuma ideia disso, não tinha nenhuma informação que levasse a essa possibilidade. E ali, depois de fazer todo o protocolo do pós-jogo normalmente, jogadores passaram pela zona mista, tudo de forma normal, o Felipe foi chamado na sala e comunicado dessa decisão de que ele não ocuparia mais o cargo de técnico do Flamengo. Essa é uma notícia de agora, a gente está ainda apurando mais informações para entender o que levou a isso, o porquê dessa decisão vindo do presidente BAP, mas o fato é que essa nota é oficial, o Flamengo já comunicou a saída do Felipe e mais, o auxiliar, o Ivan e o preparador físico, o Diogo, eles não fazem mais parte do Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a notícia de agora, Felipe Luiz está demitido. Plantão da madrugada, Felipe Luiz está fora, não é mais técnico do Flamengo. O Flamengo acaba de soltar neste momento uma nota oficial que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixaram o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diego Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece o ex-atleta e técnico Felipe Luiz por o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso, muita sorte na continuidade da sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo. Essa informação saiu agora, são 1h05 da manhã, ó. Aqui no site do Flamengo você vê, ó, 00:59, o Flamengo acaba de comunicar o desligamento do técnico Felipe Luiz. Ainda não consegui apurar aqui, eu parei o carro, saí do Maracanã, agora tô parado aqui na linha amarela, inclusive, não conseguimos apurar se ele foi demitido ou se ele pediu demissão, mas até comentava aqui com os colegas que a coletiva do Felipe Luiz hoje foi em tom de muita despedida. Ele fala, a última frase que ele fala na coletiva chama muito minha atenção, que ele fala assim: eu queria deixar claro que eu vivi aqui os melhores momentos, os melhores dias da minha vida. Felipe Luiz, sendo assim, muito obrigado por tudo. Eu particularmente fui muito feliz com você aqui, você é um cara que eu gosto muito e que, infelizmente, a vida é assim, às vezes os ciclos, eles não são eternos e às vezes eles terminam. Que Deus te abençoe na tua jornada, sabe que eu te respeito muito, que eu te admiro muito como profissional e também como pessoa. Vai com Deus. Meus amigos, eu até tive que sentar na cadeira aqui e começar as apurações. Foi decisão da direção,
tá? Não foi o Felipe que pediu para sair, não. O Felipe foi demitido pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Felipe não é mais técnico do Flamengo. Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo, foi demitido pelo BAP, pela diretoria. BAP, Boto, ele foi demitido pela diretoria após a vitória de 8-0 sobre o Madureira, tá? E o Flamengo já comunicou a decisão, o Felipe foi demitido. A informação que eu acabei de apurar, né? Antes do jogo eu já tinha falado que eu tinha recebido uma informação, eu conversei com algumas pessoas, eu falei, olha, recebi a informação que o Flamengo já procurou o Leonardo Jardim. Não, que isso, cara, isso não existe, você tá maluco, não vão mandar ele embora, não existe isso. Eu falei, ok. Me falaram que o Leonardo Jardim tá vindo pro Rio, inclusive, vai ter reunião com o Flamengo já para fechar. Não procede. Ok, respeitei, não publiquei. Flamengo agora, olha só a nota do Flamengo. Nota oficial, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e ao técnico Felipe Luiz por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. O Clube de Regatas do Flamengo. A Raíssa mais cedo trouxe na placar que o BAP ia falar com ele com relação a essas convicções, né? E o BAP, quando decidisse, né, o negócio ia ser cortado. Porque, pelo visto, o Felipe queria insistir com a forma dele de trabalhar. O BAP optou por demitir o Felipe Luiz, tá certo? A notícia tá aí, ó, confirmada pelo Flamengo. Felipe Luiz demitido. Já estava desenhado. Por quê? Olha o jogo que o Pedro tá jogando contra o Madureira, entregue, um jogo que era praticamente de menor relevância, enquanto a gente precisou do Pedro com mais tempo contra o Lanús, precisando reverter o placar. As convicções malucas de Felipe Luiz, né? Trocando o Pedro por Plata de falso 9, que não faz gol, que só corre. As convicções malucas, pô. A questão da renovação, que demorou um tempão para acontecer, ele ficou postergando até o final do ano, pedindo milhões, desgaste, pressão da torcida. Então já estava desenhado. O Felipe Luiz, um ego muito grande, não abre mão de jeito nenhum. Ele vê que ele tá errado, ele continua. Aí o BAP vê o Pedro metendo 4 gols e a gente precisando de gol contra o Lanús, reserva. Quem entra é o Plata, de falso 9. Isso não tá certo, pô. Então o Felipe Luiz praticamente, indiretamente, tava pedindo sua demissão. Não tem como deixar Pedro no banco, em jogo decisivo, precisando reverter o placar. As convicções totalmente contraditórias. Esculachou Pedro publicamente, né, por questão de treinamento, tava sacaneando no treinamento. Aí os jogadores na noitada aí não fazem, não tem cobrança. O Felipe Luiz não cobra esses jogadores, passa a mão na cabeça de vários, noitadas, cachaça. E com o Pedro, ele foi totalmente o contrário, né? O tratamento com o Pedro foi totalmente ao contrário. Enquanto esculachou o Pedro, esses jogadores aí, cachaceiro, que vive na noitada e que não decide nada, ele simplesmente não faz nada, não tem cobrança. Então o BAP, na minha opinião, agiu corretamente. O Felipe Luiz perdeu a mão desse time. Perdeu a mão. Agradecemos pelo ano passado, por tudo que conquistou, mas do jeito que estava andando, meu amigo. Primeiro, entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. E cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando eu me coloco no cargo de jogador, primeiro, escolha vir para o Flamengo, para o meu clube do coração, é uma escolha de vida, primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Já sabia. Eu estava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube me abriu as portas, me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu sei que o torcedor também acreditou em mim.
me deram muita confiança. Acho que eles que convenceram, talvez, né, o torcedor convenceu a diretoria em me colocar nesse cargo. Eu tenho uma conexão muito forte. Eu falei antes de vir para o Flamengo que eu não tenho esse perfil de dar carrinho, de lutar, de gritar, que o torcedor às vezes tanto gosta, mas eu tenho outro perfil que me conecta muito com eles, e eles sabem disso, que é o respeito, o carinho e a dedicação, mas o respeito principalmente pelo escudo. E tudo que eu fiz aqui eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Então, eu sempre quero retribuir o máximo possível por esse carinho que eles sempre me brindaram. Então, podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor, e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Mas, desculpa, só para finalizar, não quero também alongar muito, mas o que me deixou orgulhoso foi que, protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos os jogadores, e isso se viu, o reflexo disso nos jogadores com a bola, como eles foram recuperando a confiança, porque a torcida esteve do nosso lado durante esses 90 minutos. Acaba o jogo, o protesto é totalmente válido, e eu sou, como eu sempre falei, fui um torcedor. Agora é a sua vez de opinar, torcedor. Você acha que a diretoria do Flamengo, especialmente o BAP, acertou ao demitir Felipe Luiz, mesmo depois de uma goleada por 8-0 e vaga garantida na final do Carioca, mostrando que para eles desempenho momentâneo não apaga problemas de convicção e trabalho no dia a dia? Ou você acredita que foi uma decisão precipitada, que a diretoria deveria ter tido mais paciência, dado mais tempo para o Felipe ajustar a equipe e seguir o projeto, ainda mais por tudo o que ele já conquistou e representa para o clube? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para geral que chegar no vídeo já ficar por dentro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e manter esse tipo de conteúdo chegando para você. Que Deus te abençoe e até a próxima, família!